Olá, eu sou Paulo. É muito bom estar aqui. Eu sou um filho amado do Pai, em lutas e vitórias contra o orgulho, contra a gula, contra a procrastinação e várias outras áreas de batalhas, mas posso dizer com toda certeza, afirmar com toda certeza, que tenho vivido muitas vitórias em todas essas áreas. Deus tem sido misericordioso comigo, Ele tem me feito viver em vitória em relação a todas essas dificuldades que eu tenho. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite. Você acredita nisso? Acredita que o Espírito Santo tocou na sua mente e te fez vir aqui nessa noite? Eu tenho certeza absoluta disso. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu quero nesse momento te agradecer primeiramente porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido nossa fortaleza. Quero te agradecer pela vida de cada um que conseguiu estar aqui nessa noite, sair da sua casa, deixar seus afazeres e vir aqui para que juntos possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que sejam abençoados pela Tua palavra, mas que também eles sabem que aqui eles podem contar com pessoas que os ajudarão a vencer essas áreas de fraquezas que eles enfrentam. Eles sabem que aqui encontrarão pessoas que não irão julgá-los, mas irão de braços abertos ajudá-los a enfrentar uma por uma cada batalha, cada dificuldade. Eu quero te agradecer, Pai, pelo Celebrando Restauração. Quero te agradecer pela vida do pastor Mário, da Renata e dessa equipe maravilhosa que tem se esforçado, tem dado do seu tempo, tem dado o seu melhor para que pessoas, para que vidas possam ser alcançadas pelo teu amor, para que pessoas possam ao final dessa jornada realmente celebrar a restauração. Te louvo por isso e peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Amém. Nós estamos quase chegando ao final de um ciclo, né? Se você participou dos grupos de passo, você já fez o seu inventário, é possível que já esteja terminando a leitura do inventário. E sempre quando chegamos ao final de cada ciclo do Celebrando Restauração, começa a surgir uma indagação, uma questão na nossa mente. E o que vem depois? O que vai acontecer quando eu não tiver que vir aqui toda semana, compartilhar com o meu grupo de passos? Quando eu terminar de fazer a leitura do inventário com o meu facilitador? Quando eu tiver terminado o ciclo do Celebrando Restauração? Essa pergunta pode entrar na sua mente. Ou você que não está fazendo o grupo de passos, mas tem vindo nas terças-feiras aqui e tem ouvido todas essas palestras, essas entrevistas, essas mensagens que vêm do coração de Deus para você, com incentivo a mudar de vida, a ter uma vida restaurada, com incentivo a confiar no poder restaurador de Jesus Cristo. Você também pode estar se perguntando: tá, eu entendi isso, aceito isso, e depois, o que vem? A resposta para essa indagação, para essa pergunta é muito simples. A partir do momento em que eu começo a celebrar a minha restauração, existem outros passos que eu também devo fazer para que isso continue fluindo em mim,
que essa celebração continue fluindo, para que eu possa continuar celebrando a restauração na minha vida, existem alguns passos que eu devo dar para que isso aconteça. Porque se eu voltar ao que eu era antes do celebrando restauração, eu vou parar de celebrar. Dá para entender? Se eu voltar com as minhas atitudes antigas, aquelas anteriores, a eu aprender os princípios de que Deus tem para que eu tenha uma vida plena, se eu voltar com as mesmas atitudes, a minha vida vai voltar ao que era antes. Mesmo que Deus já tenha feito milagres na sua mente, no seu coração, tenha feito curas, se você volta com as mesmas atitudes, se você não dá os passos seguintes, a sua vida, você vai parar de celebrar. E a intenção é que você não pare de celebrar a restauração, que isso seja um processo contínuo na sua vida, que isso seja duradouro, que você continue celebrando a restauração na sua vida. Eu vejo pessoas aqui que estão celebrando a restauração há mais de 2 anos, é ou não é? Eu participei lá no começo, há 3 anos atrás, né? E continuo celebrando a restauração. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso dar alguns passos. Essas pessoas que estão aqui também entenderam isso. E um desses passos é muito importante. Uma das coisas que nós precisamos fazer para manter essa chama viva, ardente em nosso coração, para que nós continuemos podendo celebrar a restauração das nossas vidas, é cultivar um coração de servo. Nós precisamos cultivar um coração de servo. Paulinho, por que nós precisamos cultivar um coração de servo? Eu abandonei aquela vida de cabeça baixa, assim, daquela coisa, e você vem para mim agora dizer que eu preciso ser servo, que eu preciso servir, que eu preciso... Olha só, o nosso maior exemplo de vida, maior e melhor, e talvez o único exemplo que realmente nós podemos confiar que é possível seguir e que nós devemos seguir, é o de Jesus Cristo. Sim, esse que disse isso aqui, ó: eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham plenamente. Jesus veio, ele abandonou toda a sua glória junto ao Pai e se fez homem e viveu 33 anos como homem, para nos ensinar e para demonstrar a cada um de nós que é possível ter uma vida plena, que é possível. É claro que para que isso acontecesse, ele precisava entregar a própria vida na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente pudesse viver uma vida plena. Mas não foi só isso que ele fez. Ele não foi somente entregar a sua vida na cruz do Calvário que ele fez. Ele fez muitas coisas nas quais nós podemos e temos que nos espelhar. E algo que ele fez que deixa muito claro que nós precisamos cultivar um coração de servo, foi uma atitude que ele teve pouco tempo antes de morrer na cruz do Calvário. Um dia ele estava reunido com os seus discípulos num lugar e ele fez algo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, seu celular, eu vou ler João capítulo 13, a partir do versículo 4. João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O verso 12 diz assim: quando terminou de lavar-lhes
os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, com razão, pois eu sou mestre e Senhor. Pois bem, se eu, sendo mestre e Senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora, o mais importante, que tem a ver com o que eu vinha falando: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, sendo Senhor e Mestre, sendo o próprio Deus, se submeteu a fazer algo que socialmente não era para um mestre e Senhor ter feito. Ele se submeteu a fazer algo que não era para um homem na posição em que ele ocupava, da forma em que aqueles que andavam com ele o viam. Não era para ele ter feito aquilo. Ele se colocou numa posição de servo. Porque ele precisava daquilo? Não. Simplesmente para nos dar uma das maiores lições que nós podemos ter para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada de celebrando a restauração. Nós, assim como Jesus Cristo, teremos uma vida plena. Nós vamos achar graça aos olhos das pessoas. As pessoas vão nos olhar com um olhar de: você realmente é um cristão, quando nós entendermos que, assim como Jesus, nós precisamos cultivar um coração de servo. Nós poderíamos estar aqui dizendo: você tem que ser servo. Porém, isso não bastaria, porque eu poderia ter uma atitude de servo. Eu poderia, por um relapso, fazer alguma coisa em que o servo faria, mesmo tendo Jesus como exemplo. Mas nós queremos falar que é necessário que cada um de nós cultivemos um coração de servo, porque isso precisa ser algo contínuo nas nossas vidas. Precisa ser algo que não pare nunca. Então eu não posso ter simplesmente uma atitude de servo. Hoje e amanhã, pronto, cumpri minha tarefa. Não. Para eu conseguir celebrar a minha restauração, eu preciso ter um coração de servo e cultivar características dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração, que me tornem servo todos os dias. Se você quiser também abrir a sua Bíblia, eu te peço que me acompanhe na carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 6. Na segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. O apóstolo Paulo, ele vinha escrevendo aos Coríntios sobre a necessidade de se autorrecomendar como um líder para eles naquela época. E ele teria todas as qualidades necessárias para dizer que ele poderia ser o líder, que ele estava habilitado, capacitado, apto para ser um líder espiritual para aquela cidade, para aquela igreja.
No entanto, ele faz algo que nos inspira, algo que nos ensina o que é ter um coração de servo, o que é cultivar um coração de servo. E em alguns versículos aqui eu quero que você caminhe junto comigo sobre 3 características que nós podemos ter para conseguir cultivar esse coração servidor, para conseguir cultivar esse coração que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e consigam ver Jesus em nossos olhos, e consigam ver Jesus em nossas atitudes, consigam ver a ação de Deus nas nossas vidas. Vamos comigo, a partir do versículo 4. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Como eu disse, ele poderia começar aqui agora a enumerar que ele era fariseu, que era estudioso da lei, ele poderia, que foi escolhido pelo próprio Jesus. Mas olha só o que Paulo escreve: em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Eu quero destacar neste pequeno trecho uma característica que eu e você precisamos ter para conseguir ter um coração de servo e cultivar esse coração servidor. Essa característica é chamada aqui nessa tradução de perseverança. Isso é algo que quem passa por um programa como esse, por uma bênção como essa que é o Celebrando Restauração, precisa ter. Porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Para que nós entendamos isso e possamos viver essa bênção de passar por tribulações com bom ânimo, nós precisamos ter perseverança. Para que nós consigamos olhar para as pessoas e dizer a elas: conte comigo. Da mesma forma em que eu fui ajudado, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Precisa ter perseverança. Para que você coloque a cabeça no travesseiro todos os dias e diga: obrigado, Senhor, porque passei mais um dia celebrando a minha restauração. Passei mais um dia contando com a Tua presença. Passei mais um dia consciente da Tua presença na minha vida. Você precisa ter perseverança. Porque no primeiro problema, na primeira recaída, na primeira vez que você se irar, na primeira vez que você forçado pela tua própria carne a ceder à tentação, se você não tiver a perseverança, você não vai conseguir. E você vai se sentir fracassado. E você vai achar que tudo isso que você viveu pode não ter feito nenhum sentido. Para você cultivar um coração de servo, para você cultivar um coração de alguém que agrada a Deus, e que agradando a Deus agrada as outras pessoas, e que agradando a Deus influencia positivamente as outras pessoas, você precisa ter, em primeiro lugar, a perseverança. Um pouco mais adiante, no 6, ele diz: em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros.
Neste trecho, nós podemos destacar a característica chamada pureza. Pense algo difícil, algo que nós temos tantas dificuldades em cultivar na nossa vida, em fazer crescer dentro do nosso coração. A pureza é uma das características que mais agrada a Deus e que mais é combatida pelo inimigo das nossas almas. A pureza é uma das características que fazem com que os olhos de Deus para nós brilhem, mas também é uma das áreas da nossa vida em que mais o diabo ataca, para que nós não consigamos celebrar. Ao contrário, para que nós, em todos os momentos de recaída, nos martirizemos, nos vitimizemos, choremos. O inimigo das nossas almas, ele faz tudo o que está ao seu alcance, para que essa característica não seja a sua característica, para que ela não seja uma característica minha. A pureza cultivada dentro dos nossos corações faz com que nós olhemos para o pecado e digamos não a ele. A pureza em nossos corações faz com que nós olhemos para a idolatria. E quando eu digo idolatria, eu não só estou falando de artefatos que podem ser idolatrados, mas eu estou falando do emprego, estou falando da esposa, estou falando dos filhos, tudo isso, da igreja, a nova igreja batista, a gente pode idolatrar. O que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. A pureza é algo que faz com que nós não demos lugar à idolatria em nosso coração. A pureza é aquilo que faz com que casamentos sejam restaurados, com que relacionamentos conjugais sejam restaurados. A pureza é aquilo que nos faz conseguir ser como criança. A pureza é uma das características que mais nos aproximam de Deus. Mas, como eu disse, é um dos maiores alvos do inimigo da nossa vida. Atacar a pureza, fazer com que nós não nos preocupemos em ser puros, em que nós só lembremos que existe a graça e que não nos preocupemos em agradar ao Pai em amor, através da separação do pecado, através de fugir, das atitudes de fugir daquilo que não lhe agrada. A pureza é algo que vai fazer com que todos nós consigamos nos manter com um coração de servo. E por último, mais um trecho deste texto. Paulo continua no versículo 9: como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, pobres, mas enriquecendo muitos outros. Espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós podemos traduzir esse texto em duas palavras. Nós podemos dizer que para você conseguir manter um coração de servo, cultivar um coração de servo, nós precisamos ter força na fraqueza. Nós precisamos pedir a Deus força na fraqueza. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, sabendo que Ele estava prestes
a ser pendurado numa cruz de madeira, e mesmo assim, tirando forças de onde não existiam, para lavar os pés dos discípulos, para conseguir deixar algumas lições que ainda restavam, que precisavam ser deixadas. Mesmo estando a caminho do Gólgota, a caminho do lugar onde ele seria cravado, pregado numa cruz, tirando forças de onde não existiam, para poder dar alento a Maria, dizer: mulher, aí está seu filho. Jesus é o maior exemplo de que nós podemos, que nós devemos buscar ter força na fraqueza. O apóstolo Paulo, ele um dia preso com seu amigo Silas, de cabeça para baixo, nus, todo marcado, sangrando de tantas chicotadas que tinham levado. Sabe o que ele começou a fazer com seu amigo? O que você faria numa situação dessa? Pendurado de cabeça para baixo, no cipó, todo ensanguentado, sem quase conseguir falar. O que eu faria numa situação como essa? Sabe o que esse apóstolo que escreveu isso aqui, sabe o que ele fez junto com seu amigo? Começou a cantar hinos de louvores ao Criador. Se existe alguém que pode dizer: tenha força no momento de fraqueza, obtenha essa força de quem realmente pode te entregar, pode te dar ela, esse alguém é o apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz: tendo tudo, nada tendo aos olhos humanos, aos olhos da vizinhança, aos olhos dos soldados que os chicoteavam, aos olhos dos seus parentes, aos olhos daqueles seus ex-colegas de emprego, porque você até já perdeu o emprego, nada tendo, mas possuindo tudo. Porque esse mesmo Paulo disse: tudo posso, em quem? Nas minhas forças? No meu talento? Na minha posição de líder? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia de onde vinha o socorro dele, de onde poderia vir essa força. Ele tinha essa certeza, e é essa certeza que nós devemos ter se queremos continuar celebrando a restauração na nossa vida. Não podemos nos contentar com a posição que alcançamos de ter vencido batalhas nas nossas vidas. Não podemos erguer o nosso pescoço, dizer: eu sou bom porque eu consegui vencer essa área da minha vida. Não. Agora é a hora de cultivar um coração de servo. Agora é a hora de entender que quem fez e continuará fazendo não foi você, não foi o pastor Mário, a Renata, não foi o Marcos, não foi o Charles, foi quem fez e continuará fazendo é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Somente com essa humildade, somente com esse coração servidor, com esse coração de servo, mantendo isso, cultivando isso, é que nós poderemos continuar celebrando a restauração até que Jesus volte, ou até que nós vamos encontrar. Eu quero te convidar a ficar de pé e junto comigo orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo use essa palavra, essas palavras, esses textos,
para fixar na nossa mente, fixar no nosso coração a necessidade de cultivar essas atitudes, essas características, para que o Senhor olhe para nós e diga: esse é meu servo. Para que o Senhor olhe para nós e diga: esse é meu filho. Eu vou cuidar dele. Eu vou continuar restaurando ele. Eu vou continuar dando sabedoria. Eu vou continuar dando persistência. Eu vou continuar ajudando a ele que se mantenha puro. Eu vou lhe dar forças no momento de fraqueza. Que o Senhor olhe para cada um de nós e tenha misericórdia de cada um de nós, que consiga encontrar em nossos corações um coração de servo. Curve suas cabeças, ore comigo. Pai, que esta palavra penetre em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos, Senhor, entender a necessidade de manter um coração que te agrada, de manter um coração servidor, de manter um coração de servo, que nós em nenhum momento venhamos a cair na cilada de achar que agora nós somos alguém porque nós conseguimos vencer áreas das nossas vidas em que temos dificuldades, mas que a cada dia nos humilhemos mais e mais, e assim como Jesus, sendo o Senhor, serviu aos seus discípulos, nós tenhamos um coração humilde, nós tenhamos um coração servidor, nós tenhamos um coração que saiba, que tenha a certeza que a nossa força vem do Senhor e não dos nossos próprios braços, do nosso próprio talento, da nossa própria força. Que nós entendamos que nós somos totalmente dependentes do Senhor para continuar celebrando aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Que nós entendamos que nós podemos e devemos viver uma vida plena, mas que para isso nós precisamos cultivar um coração de servo. Que nós tenhamos o coração como o teu filho nos ensinou a termos. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Diga a Ele. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. ser abençoado para abençoar. É esse o desejo do nosso coração e o coração de Deus para as nossas vidas, né? Você pode sentar um minutinho? Eu não sei o quanto você conhece sobre o Celebrando Restauração. Celebrando Restauração é um programa de 12 passos. O pastor Paulinho, ele comentou aqui sobre grupo de passos, né? Tem alguém aqui que nunca fez grupo de passos? Levanta a mão, por favor. Temos algumas pessoas. Eu vou explicar rapidinho, só para você ter uma noção do que é o CR. O CR é um programa onde nós seguimos 3 instâncias diferentes. Tem esse momento que nós estamos aqui, que nós chamamos de encontrão, onde nós ouvimos uma mensagem de Deus, um alerta para nossas vidas, onde nós às vezes ouvimos um testemunho também, onde nós podemos louvar a Deus. É um tempo que Deus fala bastante ao nosso coração. Depois do encontrão, isso acontece, encontrão é toda terça-feira às 19h30. Depois do encontrão, nós temos o que chamamos de grupo de apoio. Grupo de apoio é o tempo onde nós sentamos numa roda, homens junto com homens, mulheres com mulheres, e ali nós partilhamos as nossas lutas, as nossas vitórias, o que aconteceu naquela semana, o que está afligido o nosso coração, aquela luta que eu já sei que eu tenho que estar alerta, vigiando para não cair. Eu posso compartilhar o que eu fiz e que consegui vitória, êxito, porque quando a gente fala, a doença sai pela boca. Os nossos problemas a gente coloca para fora quando a gente está partilhando, a gente não guarda. E a cura entra pelo ouvido, porque quando eu vou ouvindo a partilha dos outros, eu aprendo de Deus o que eu posso trazer para a minha vida também. E assim, num ambiente seguro, de sigilo, a gente compartilha. Nós temos regras para esse tempo e nós podemos ali compartilhar e ser abençoado por Deus. É incrível o que o Espírito Santo faz nesse tempo em nossos corações. E grupo de passos. O que é grupo de passos? Também é um grupo de partilha, só que é um grupo onde nós seguimos algumas lições. É um tempo onde a gente leva a lição para casa, a gente faz essa lição a sós lá com Deus, refletindo ali na nossa vida, e a gente vem uma vez por semana aqui na igreja, a gente se encontra com um grupo fixo e a gente partilha durante um tempo aquelas lições, aquele ciclo do CR. Tem algumas pessoas como eu que já fizeram vários ciclos. Por quê? Nesse período Deus trabalhou uma área na minha vida e eu quero mais de Deus. No próximo ciclo Deus me ensina outras áreas que eu não sabia que eu tinha de luta e que eu tenho que ficar ligada, atenta, e eu vou aprendendo mais de Deus e Deus vai transformando a minha vida, restaurando a minha vida, aquilo que Ele teve de propósito para mim. Então, eu queria avisar vocês, nós estamos
quase terminando o grupo de passos desse ano, desse ciclo. No próximo mês, nós devemos abrir inscrições para grupos de passos que vão começar em 2021. Não são muitas vagas, né? Então, se você tiver interesse em fazer grupo de passos, esteja ligado, tá? Porque no mês que vem nós já vamos ter inscrições abertas, tá? Então, você vai ter que escolher o dia, certo? Depois que você definiu aquele dia, você fica naquele grupo até o final, não pode estar mudando, tá? Então, só para você saber se você quer mais de Deus nesse compromisso de estudar, meditar na palavra, num caminhar, num passo a passo, eu convido você também para fazer o grupo de passos. Mas enquanto estamos nesse ano que você não pode fazer grupo de passos, não perca o que Deus ainda tem a fazer. Aqui no Encontrão, na terça-feira que vem, nós estaremos juntos novamente às 19h30, tá bom? Pode vir, é aberto o Encontrão, você pode convidar outras pessoas para estarem aqui também. Ainda estamos em tempo de pandemia, então todos respeitamos o uso de máscara, para a gente estar protegendo uns aos outros, né? Álcool gel ali na entrada. E eu convido vocês agora a aproveitarem a chance que já estão aqui e participarem conosco no grupo de apoio. O grupo de apoio não passa de 1 hora de duração. Homens vão se reunir aqui, subindo essa escada, aqui no mini auditório, que nós temos aqui em cima, e as mulheres nós vamos ali para a sala 2 do prédio, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer mais uma oração por você, desejar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, eu te peço agora que o Senhor continue com cada um que está nesse ambiente aqui, cuidando, Senhor, da saúde, cuidando das emoções, ó Pai, dando emoções estáveis, sólidas em Ti, livrando, Senhor, de todo mal, cuidando da saúde financeira também desses lares, Senhor, dos relacionamentos conjugais, dos relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre colegas de trabalho, Deus. Eu te peço a Tua bênção de modo geral sobre cada um que está aqui. Eu não conheço, Senhor, a necessidade de cada um, mas eu peço que o Teu Santo Espírito esteja acompanhando cada pessoa e seguindo conosco, Senhor, durante todos os dias nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.